Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu trago um tutorial bem simples mostrando 3 formas de fazer o empilhamento, na verdade a calibragem e o empilhamento dos seus frames de astrofotografia utilizando o software OpenSearch Serial. Eu vou explicar o jeito tradicional através do script embutido que ele vem, a forma manual e através de um programa terceiro chamado Cyrillic. Tá? E claro, eu vou falar também prós e contras de cada uma dessas formas. No final, eu vou pegar as 3 imagens geradas e fazer uma comparação, ok? Se você está interessado, continue no vídeo. Pessoal, vamos começar com o modo mais tradicional, é o modo que certamente aí, se procurar na internet, vai encontrar vários tutoriais, que é através dos scripts. Tá? Estamos aqui já na tela do computador, eu estou na versão Serial 1.2.1. Tá? Nós temos aqui o menu de scripts e nós vamos utilizar justamente o OSG Pre-Processing. Okay? Existem outras opções, no caso aqui a gente vai falar desse daqui justamente porque eu estou fazendo fotografia com uma câmera DSLR colorida, ok? Para isso, eu vou trazer um exemplo aqui de uma captura que eu fiz da nebulosa do Camarão. Foram 3 horas de capturas, então eu tenho 36 light frames de 5 minutos cada. E o que a gente pode ver, a primeira coisa que a gente vê aqui é que eu tirei os light frames, os flat frames, dark frames e os bias frames, ou offset frames. E se vocês já viram outros vídeos meus, sabe que eu utilizo o Nina. E o Nina não utiliza exatamente essa nomenclatura, principalmente aqui no plural. E eu tive que mudar para o plural. Por quê? Porque o script vai justamente procurar esses diretórios. Então vamos dar um exemplo, por exemplo, ao invés de só bias aqui, vamos mudar para bias, que é, por exemplo, o padrão que o Nina utiliza. Como que eu rodo o script? Ele é muito simples. Então aqui no Serial, eu não vou explicar como instala o Serial, tá pessoal? Isso aí pode ficar para outro tutorial, mas tem vários tutoriais na internet sobre isso. Mas aqui tem onde eu seto o meu diretório corrente, eu vou lá e coloco, né? Então a nebulosa do Camarão já está aqui. Quando eu estou no diretório, simplesmente vem um script Pre-Processing. Ele vai mostrar aqui no console todo o log que está rodando. E ele deixa justamente essa mensagem. Ó, é necessário, né, 4 grupos de imagens RAW dentro do seguinte diretório de trabalho. Bias, Flats, Dark Slides. Ou seja, eu coloquei o bias com nome diferente. E ele já deu erro. Justamente aqui, ó. O diretório biases não foi encontrado, justamente por quê? Porque nós temos que trabalhar exatamente com a nomenclatura deles. Se eu venho aqui e simplesmente mudo para biases, né? E eu vou fazer novamente o processo, bom, começou a rodar. Então aqui ele vai fazer toda a questão da conversão, enfim, ele vai fazer todo o processo aqui de stacking, ele vai fazer de calibragem. Então eu já olhei o script, então ele faz primeiro, ele gera o master bias, ele gera o flat subtraindo bias, gera o master dark, no final ele faz toda a questão de calibragem, registro e faz o stacking dos flats, tá? Isso demora um pouquinho, isso daí vai depender de cada um do computador, tá? Vamos deixar aqui, vou deixar o vídeo, vou pausar, quando terminar eu volto. Bom pessoal, terminou aqui, então vocês podem ver no final do console, a execução foi em 2 minutos e 15 segundos, é bastante rápido, então antes do Serial eu estava utilizando o Deep Sky Stacker, ele demora um pouco mais que isso, eu também utilizei o Astap, demora bem mais, tá? Não vou questionar a qualidade dos outros ou não. Para os meus olhos, tá? Para minha pouca experiência, para mim todos praticamente iguais. Não tenho o PixInsight para testar, dizem que o PixInsight é o melhor, mas realmente ele é muito caro. Quem sabe um dia, mas não agora.
Mas aqui basicamente vocês viram que foi muito simples. Olhando no diretório, ele criou um arquivo result, ele fala inclusive quantos segundos, né? 10.800 segundos, que significa ali 3 horas. E ele gerou também um diretório masters e um process. Esses master aqui, inclusive, a gente pode usar se a gente quiser depois fazer biblioteca de bias, dark, etc. E os arquivos processados. Esse aqui a gente pode apagar. Tá? Bom, vamos ver o resultado. Então, eu posso vir em Open Result. Tá? Ele processou, deixa eu tirar aqui, dar um Alt Scratch. E aqui tá a imagem, tá? É uma imagem, ele tem, né? Tem uma vinhetagem muito grande, que é o normal, tá? Do meu telescópio, que eu trabalho com focalizador de 1.25. Não tem como a corrector, não tem nada, então as estrelas da ponta realmente não tá tão legais. Mas assim, sem processar, sem nada aqui, depois tem que fazer color calibration, né? Tem que fazer background extraction, mas aqui ele gerou ali todo, vamos dizer assim, todo o stack de uma forma bem satisfatória. Voltando no arquivo, o que eu consigo ver? Ele gerou um arquivo de 216 megas. Vamos ficar com esse número, porque vocês vão ver que tem um processo que gera um arquivo na metade desse tamanho. Ok, agora, o que eu posso falar de prós e contras desse processo? Vamos começar com os pontos positivos, tá? Primeiro, muito simples, né? Vocês viram que é só colocar ali o arquivo ou os arquivos nos diretórios corretos e rodar um script. Muito simples, muito simples. Outra parte positiva, o resultado. O resultado me parece um resultado bem satisfatório. Para mim, super satisfatório. Como eu estou começando, tá legal. Contras, né? Por padrão, você viu que vocês têm que ter todos os arquivos. Eu tenho que ter os bias, os darks, os flex e os lights. Vamos supor que eu fiz um dia de captura e não tirei algum desses frames de calibração. O script não vai rodar. Segundo problema, eu não é toda vez. Eu tenho, por exemplo, uma câmera já com refrigerado, então eu já fiz por exemplo, meus dark libraries de fotos lá, sei lá, a 0 graus, a menos 10 graus. Eu sempre uso eles, não fico tirando toda vez, que é o melhor dos mundos. Aqui também não, aqui você tem que fazer todo o processo. Por padrão, existe uma forma, tá? Pode ser que eu explique mais em algum outro vídeo, mas por padrão você tem que fazer todo o seu light frame, mais os 3 frames de calibração, flat, bias e dark. Vocês veem aqui que eles não pedem o dark flat, tá? Esse processo não pede dark flat. Então esse é o contra. Você sempre tem que fazer todos os processos, ok? Vamos para o próximo, então. Bom, pessoal, vamos agora falar sobre o stacking manual, tá? Vocês podem ver, eu mudei de roupa, na verdade. Eu tô gravando o stacking manual no outro dia, né? Depois eu tive alguns compromissos. Aqui no stacking manual, como o nome diz, a gente vai fazer passo a passo, tanto da calibração, como registro, como stack, ok? Vamos aqui para a tela do computador. Vamos utilizar exatamente os mesmos dados. Eu vou excluir o que já foi gerado pelo script. Então, por enquanto aqui eu vou simplesmente excluir esses arquivos. Bom, vocês lembram que na questão do script eu tinha que manter os nomes, então biases, darks, etc. No caso do manual isso não precisa, tá? Então, por padrão aqui eu vou usar o que o próprio Nina já entrega para mim. Então vamos supor que eu acabei de fazer as capturas pelos Nina, é justamente dessa forma que eu faço a captura, e ele vai lá, ele gera todos os diretórios e coloca os arquivos sempre estruturados dessa forma, ok? Eu não vou explicar todos os parâmetros do modo manual, senão o vídeo ia ficar longo. Esse vídeo eu acho que já vai ficar longo, tá? Mas eu vou deixar na descrição o link
de uma pessoa, acredito que seja um americano, não sei, ou um inglês, que é a referência de Serial hoje, tá? Então ele tem vários vídeos e um dos vídeos é justamente esse stacking manual. Eu aprendi com ele e também eu li um pouco a parte da documentação. Bom, acho que a primeira coisa é a gente criar um diretório onde as imagens vão ser processadas. Eu vou continuar aqui no mesmo padrão chamado Process. E vou criar também um diretório chamado Master, onde todos os meus arquivos de stacking eu vou deixar. Então, quando eu criar ali o Master Dark, Master Flat, Master Bias, tudo dentro desse diretório Master, ok? Feito isso, o primeiro passo é colocar o nosso diretório corrente dentro do Process. Já que tudo que eu vou fazer eu quero deixar dentro do Process. Vamos começar. Não existe exatamente uma sequência ideal para começar. Mas, tanto os arquivos de bias como de darks, eles são feitos exatamente da mesma forma. Os flats já precisa dos bias para você fazer toda a calibração. Então vamos começar na sequência de bias, flats, darks e finalmente os lights. Como eu disse, o bias e o dark, o processo é exatamente igual. E agora a gente vai usar aqui dentro do Serial, o nosso lado, essa barra aqui de opções do lado direito, que tem conversão, sequência, calibração, etc. Então vamos começar com a conversão, tá? Eu vou adicionar todos os meus arquivos no primeiro caso de bias. Olha porque a gente não precisa ter os diretórios padrões, porque aqui eu venho diretamente seleciono. Então os bias, e eu vou criar uma sequência. Então eu coloco o nome aqui da minha sequência, no caso aqui, vou chamar de bias mesmo. E vou converter. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os meus arquivos, que são arquivos da Canon, né? Extensão CR2, e vai converter para arquivo do tipo FIT. E já vai criar também uma sequência. Então, se a gente olha aqui em Sequence, ele criou aqui meu Bias Sequence. No caso, eu não preciso fazer calibração, registro de nada dele. Vou direto para o Stacking. E vou aqui justamente na opção No Normalization. Aqui que justamente que eu não vou explicar tudo. Se vocês quiserem, pausa o vídeo, pega todos os parâmetros que eu estou usando e faz. Mas se vocês vierem com o mouse e parar em cima, ele vai explicar. Só porque eu falei, ele não está parando. Mas ele tem geralmente uma telinha que ele explica. Aqui ó. Você para, ele explica exatamente o que significa cada um. Tá? A documentação do Serial é muito boa, na documentação fala também. Bom, no caso disso, e aqui é onde eu vou salvar? Isso que eu vou salvar dentro do meu diretório master. Então, como se fosse um terminal. 2 pontos, volto no diretório, barra, diretório master, barra, e aí eu rodo. Lembrando que eu estou aqui em sistema Linux, tá? Mac, que é sistema Unix. Então, se fosse o Windows, aí seria a barra o contrário. Então, Start Stacking, ele vai fazer o stacking bem rápido. Se eu não me engano, eu tinha 40 imagens. Bom, 4 segundos fez o stack dos meus bias. Inclusive, ele deixa até aqui na tela, ó, bias stacked. Se eu colocar não stretch, eu vou ver. E se eu voltar para o diretório, dentro aqui do meu master, foi criado o meu bias stack. Vamos fazer a mesma coisa agora para os dark, já que o dark ele é similar. Então vamos lá. Venho aqui, seleciono os meus darks. Darks eu tenho só 6 arquivos. Mudo para dark, o nome que vocês podem colocar qual nome vocês quiserem. Coloquei dark, executou, veio para o stacking, no normalization, mesma coisa, tá? E mudo aqui também para o diretório master, ok? Vamos lá. Master também, 6 arquivinhos bem rápidos, 1 segundo ele fez. Vamos para os flats. Os flats ele vai ter só um detalhezinho que eu vou ter que fazer uma calibração. Então, novamente, seleciono o diretório, os arquivos do flat, coloco o nome de uma sequência, faço a conversão. Aqui são 40 arquivos flat, eu já fiz toda a conversão também. Você viu que ele sempre já vai mostrando aqui. Nesse caso, eu tenho que fazer uma calibração. O que eu vou calibrar? Eu vou extrair os bias dos flats. Então, eu venho aqui, Use Bias, seleciono o meu bias criado,
que é esse arquivo. De resto, eu posso deixar todos esses parâmetros. Aí ele vai criar uma nova sequência com pp na frente. Então, Start Calibration. Ele vem aqui e vai fazer a calibração de todos os meus arquivos flats, subtraindo a questão dos bias, tá? Ele vai lá, já criou. Se nós voltarmos aqui para o sequence, você vê que tem um pp flat sequence, tá? Eu poderia voltar no flat, mas esse cara. Feito isso, vou para o stack. No stack aqui tem uma mudança. No caso de flats, a documentação diz para utilizar essa opção multiplicative. De resto, não precisa mexer nada. Vamos só acertar também o diretório aqui. Tá? É bem comum a gente esquecer algum passo. E vou fazer aqui todo o stack do flat. Bem rápido também. Esse stack demorou 10 segundos. Vamos fazer finalmente agora o stack dos lights. Então, vamos lá, vamos limpar o... Não, acho que ele não acabou ainda. Vamos ver no console. Não, 20 segundos. Na verdade, foram 20 segundos. E se nós viermos aqui, ele criou ali o pp flat stack. Tá? A gente pode renomear aqui sem problema algum depois. Conversão, agora vamos para os light frames. Os light frames, no meu caso aqui são 36 arquivos. Vou chamar de light e vou fazer a conversão. Então, aí, os light frames, sim, a gente vai passar pelo processo de calibração, de registro e depois de stacking. Então, eu passei aqui, só confirmando, tá na sequência correta. A calibração, eu vou subtrair os masters, então eu venho aqui no meu master dark, eu vou subtrair também os flats, então aqui eu venho no master flat. Essas opções, vocês podem copiar, são essas opções. O principal aqui é justamente você tá com o dado CFA data e equalize o CFA, tá? E vamos iniciar a calibração, tá? Então aqui ele vai justamente fazer todo o processo de pegar o dark flat o master dark e o master flat e subtraindo em cada um dos frames lights. Aí ele foi lá e já criou, e ele criou um pp light, que a gente pode ver o pp light. Feito isso, vamos para o processo de registro, tá? O registro aqui é onde eu vou já conseguir, por exemplo, pegar e como eu posso falar, deixar todas as imagens agrupadas, para finalmente depois eu conseguir lá fazer o... Ah, desculpa gente, faltou, eu fiz um passo errado aqui atrás. Quando eu faço a calibração, na calibração dos lights, eu já preciso fazer o debayer, tá? Então até vou colocar um outro P aqui, é bom para vocês verem que o processo manual às vezes a gente acaba esquecendo. Vou deixar rodando aqui. O que é o debayer? Debayer, lembra que a gente está tirando aqui de Canon, tá? Ó, ele está até mostrando aqui o padrão GBRG, que é o padrão da minha Canon. E aqui ele está fazendo, já colocando os 3 canais, RGB e o G. Se a gente olhar aqui, ó, ele está sempre trabalhando com black e white, né? E aí quando eu terminar esse processo aqui, esse processo vai demorar um pouquinho mais, ele já vai mostrar todos os canais pra gente. Vamos lá, aqui ó, já todos os canais, red, green, blue, e já colocou. É normal isso daqui para Canon, tá? Depois a gente tira no processo final. Ou então poderia vir aqui e já tirar aqui. E aqui eu já consigo ver todas as imagens. Agora sim eu venho no Registration, marco a opção para ele... Essa opção aqui não precisa nesse caso, tá? Então nem vou marcar. Isso aqui é quando você está trabalhando com múltiplas sessões, e aí talvez no próximo vídeo. Aqui eu só vou fazer o registro, é importante deixar essas opções. Vamos lá registrar, e ele vai criar mais uma sequência do tipo R. Ele já tá fazendo as estrelas, já está fazendo o match das estrelas e pegando. Vamos lá, esse processo geralmente aqui demora um pouquinho mais.
Pronto. Esse processo aqui ele demorou um tempo mais, demorou 41 segundos, tá? Não é tanta coisa assim. Mas aqui ele já fez o registro de todas as imagens, tá? Dentro do stack. Desculpa. Dentro daquelas 36 imagens. Agora a gente vai fazer justamente o stacking. Tá? O stacking, antes de ir pro stacking, vamos lá. O stacking, geralmente, nesse caso, a gente usa aditivo, tá? Por padrão, você tem esse algoritmo de rejeição, mas dependendo do caso, nós podemos usar o Linear Fit também. O que é importante eu marcar aqui? O RGB equalização, que ele já vai fazer toda a equalização do RGB. E no caso, eu vou salvar na raiz, eu não quero salvar dentro do diretório master. Mas antes, eu queria só falar um ponto que eu esqueci de falar no primeiro vídeo, que é justamente a gente, antes de fazer qualquer stack, nós temos o quê? Que selecionar as imagens. Se a gente olhar aqui, ele está falando, ó, vou fazer o stack, o empilhamento das 36 imagens de 36 imagens da sequência. É importante a gente sempre levar para o empilhamento só os frames bons. Então, vamos supor, frame que você tirou e aconteceu algum problema, sei lá, na guiagem, que deu rastro nas estrelas, ou principalmente nuvens, eu vejo muito problema de nuvem. Esse caso aqui são 36 imagens de 5 minutos, ou seja, são 3 horas. Eu fico lá 3 horas, eu ponho lá pro Nina, deixo tudo automático e vou fazer outra coisa. E aí depois eu tenho que olhar, pô, tem nuvem, pegou nuvem, alguma coisa? Aí eu vou lá e tiro. No processo de script, que é um processo automático, eu tenho que fazer isso antes de rodar o script. No caso do processo manual, nós podemos deixar para fazer justamente nesse passo agora, que é o que? Eu venho aqui, eu tenho uma lista de todas as imagens dentro da minha sequência. E aí eu consigo passar essas imagens, tá? Então aqui eu consigo mudar e passando uma a uma e vendo. Ele já vai atualizando aqui do meu lado direito. Então eu consigo ver as estrelas, se as estrelas elas estão bem redondas, ou se vai ter alguma nuvem passando, etc. Nesse caso, como eu estou usando os mesmos dados, tá? Eu já, antes de rodar, eu já feito isso, vamos só, então é só um ponto, feito isso, agora é só rodar o stack. Vou acelerar o vídeo aqui, porque esse processo aqui vai demorar um pouquinho mais. Bom pessoal, ele terminou aqui de gerar, ele gerou, até que o tempo foi rápido, 34 segundos. Ele já abre a imagem gerada, né? Então eu vou fazer um comparativo depois, mas olhando assim, a imagem é similar ao outro processo. E aqui quando a gente vai no diretório, que ele gerou também, ele não gerou dentro do master, né? O master ficou só os arquivos, os bias, darks e o flat, e aqui eu mandei ele gerar fora. Uma coisa que a gente pode ver aqui é justamente o tamanho, exatamente igual o de script. E aí vem o ponto. Por que exatamente igual? Simplesmente porque todo o processo ou todos os parâmetros que nós fizemos manualmente foi igual o que o script faz. E aí agora a gente vai chegar nos prós e nos contras de cada um. Prós do processo manual, que eu vejo. Primeiro, eu não preciso seguir todo o padrão de diretório que o script pede. Segundo, eu não preciso ter todos os arquivos. Vamos supor que eu fiz uma captura e não fiz os bias frames. Lembra que quando eu rodei o script, se eu tiro os bias, ele para. Tá? Aqui não, aqui eu posso fazer uma captura sem os bias e eu consigo fazer todo o processo manual. E tem uma terceira opção, uma terceira vantagem também, que é, vamos supor que eu trabalho com masters. Então, ao invés de eu tirar darks, bias ou flat em toda a minha sessão de captura, eu já tenho uma library. Então, eu já tenho ali meus darks, uma library de master dark, por exemplo, master dark de 5 minutos, master dark de 3 minutos, etc. No script não funciona. Aqui no manual, nesse manual funciona, tá? Claro que isso daqui é muito mais para quem trabalha com câmera já refrigerada, que não é o meu caso. Então essas são as vantagens. Desvantagens, na minha opinião,
quando você tem todos os arquivos, que foi o nosso caso aqui, rodar o script ou não, dá na mesma, porque os processos são iguais, tá? Outra desvantagem, a questão do erro, né? Você viu que tem uma hora lá um passo que eu esqueci, que realmente é manual, passo a passo. Se você esqueceu alguma coisa, opa, tem que voltar, né? Então, quando usar um e quando usar outro, aí é uma opinião pessoal. Se eu tenho todos os arquivos, que foi o exemplo, roda no script, tá? A gente vai ver no final a comparação, é igual, tá? Ou pelo menos para os meus olhos, é igual. E a gente até vê o tamanho do arquivo igual. Então, sinceramente, né? Se eu tenho todos os arquivos, bom, rodo ali o script. Ah, Jair, não tem caso então que você usa manual? Às vezes eu uso. Por exemplo, quando eu estou fazendo algum teste, eu não fiz todos os arquivos de calibração, tirei só os light frames e fiz stack só dos lights bem rápido. Aí eu faço no manual. Mas fora isso, como meu processo de captura, eu ainda estou fazendo todos os frames, esses 4, tá? Os lights e os 3 de calibração, já está inclusive no Nina, eu já coloquei no sequence do Nina fazer todas essas capturas. Para mim não tem o porquê eu fazer manual, tá? Então eu faço sempre por script, ok? Mas isso é uma opinião pessoal. Vamos para o terceiro. Bom, pessoal, vamos chegar agora no último método, tá? Que é utilizando um software chamado Cyrillic, tá? Vamos para o computador e aqui a gente já vai ver a primeira grande diferença, tá? Esse software, o que ele é, na verdade? Ele é como se fosse uma interface, tá? Entre aspas, apartada do Serial. Porém, todo motor de stacking, de registro, etc. é o Serial. Ou seja, você tem que ter o Serial instalado na sua máquina, não adianta instalar só esse software. E aí, o que nós vimos aqui é que, por exemplo, esse software está disponível apenas para Windows, tá? Como eu falei e eu estava mostrando, eu utilizo Mac, mas eu tenho uma máquina Windows que, na verdade, é meu mini PC que está rodando ali junto com o telescópio. Então, eu fui para ele para mostrar para vocês. Já tenho aqui o Serial aberto, né? A interface dele é bem simples, porém, antes de começar, tem algumas configurações que nós temos que fazer. A primeira, em Preference, nós temos que falar onde está o nosso arquivo, qual que vai ser o nosso Working Directory. Então, eu vou criar aqui dentro do próprio desktop ali um Pre-Processing. E nós temos que falar também onde está o executável do Serial, né? No caso aqui, o diretório. E é importante nós também marcarmos essa opção aqui, ó, Symbolic Link, porque senão ele vai ter que ficar processando ou vai ter que ficar copiando todo o arquivo. No Mac, sistema Unix, isso já por padrão já está disponível. No caso do Windows, tem a opção lá do Developer Settings, vocês vão ter que deixar habilitada essa opção, ok? Tem vídeo aí no YouTube explicando. Então, essa é a primeira configuração, vocês vão fazer só uma vez, tá? A segunda é começar de fato o projeto. Então, eu deixei toda aquela minha estrutura continuando aqui, tá? São esses arquivos, vamos continuar usando os mesmos arquivos. Então, aqui eu vou criar um novo projeto. Então, eu vou começar... vou vir aqui criar um novo projeto. Quando eu crio um novo projeto, eu posso dar qualquer alias aqui para ele, tá? No caso aqui a gente está falando da IC 4628. A seção, o principal desse software é quando a gente trabalha com múltiplas sessões, tá? Tanto que estava habilitado ali múltiplas sessões. E aí, o que significa múltiplas sessões? Eu faço fotos de vários dias, né, do mesmo objeto. Esse, inclusive, eu fiz fotos durante 5 noites, né? Eu tenho um total de 13 horas de fotografia, que eu só estou mostrando uma noite. Então, no caso, eu viria aqui e colocaria quantas sessões eu tenho. Então, como esse vídeo é só para uma sessão, vamos manter uma sessão. E aqui eu falo o que eu quero fazer. Por exemplo, eu tirei foto com uma DSLR, ok?
Quando eu crio, ele já vai criar sessões para mim. Se eu tivesse várias sessões, ele ia colocando sessão 1, 2, 3, 4, 5. E ele é bem simples, então aqui nos arquivos eu venho aqui e vou colocando justamente as imagens. Então deixa eu pegar aqui, cadê? Tá, então as lights, venho aqui. Esse é importante também, que no final ele vai rodar de forma automática, é a gente sempre olhar os frames antes para ver se tá tudo ok, tá? Então, trago as lights, as próximas são as baias. Eu não tenho os bias, não tem problema, ele não vai interromper o processo. Então, dark, vamos passar rapidinho aqui também, e as flats. Vê que ele é bem simples, aqui como eu estou setando direto, eu não preciso ter também a questão da nomenclatura. Ele dá a opção de dark flat que eu não tenho no caso. Bom, uma coisa bem bacana, aí você vem para as propriedades, vai falar tudo das propriedades, das imagens, dos bias, do dark, etc. Mas uma coisa interessante dele é quando eu venho aqui em Process. Em Process, ele vai mostrar exatamente o que ele vai fazer. Então, os bias, eu até comentei, acho que ele é chamado de offset também. Ele vai aqui, vai fazer o stacking e vai deixar parado. Vê que ele não está fazendo nada com o bias. Os darks, ele faz o stack, gera, né, o master dark e depois vai fazer a subtração nas lights. O flat, mesma coisa, ele faz o stacking, cria o master flat e depois aplica nos lights. Aí eu faço a correção cosmética, faço o registro, faço o stack e trago a imagem. Vocês veem que o processo é muito parecido. O que está faltando aqui? Justamente o meu bias. O que eu vou fazer com esse bias? Então nós podemos vir aqui nas propriedades. No caso da flat, nós podemos vir aqui e criar. Faça uma subtração dos bias. Quando eu olho, o processo fala, peguei o master bias, faço uma subtração do flat. Exatamente as opções que nós fizemos lá no processo manual. E aqui eu tenho outras coisas. Então no meu flat, eu habilito, eu posso tirar meus bias também, ou seja, se eu marco aqui, vê que o bias tira tanto dos flats como também dos lights, não é o caso. Vou marcar RGB Equalization exatamente como eu marquei. Eu posso mudar o meu algoritmo, que eu comentei do Linear, eu posso mudar aqui também. Ou seja, eu tenho mais opções, tá? Então, eu tenho opções aqui da questão de encontrar as estrelas, quando eu for fazer o Regis, o que eu posso fazer. Drizzly, né, algo que a gente não comentou, mas tem alguns casos quando você está trabalhando com oversampling também, desculpa, isso aqui é undersampling, você coloca Drizzly e assim por diante, tá? Não vou entrar aqui. Bias, tem todas as opções. O que geralmente eu faço é simplesmente colocar o bias nesse caso e vir na imagem, habilitar aqui o Cosmetic Correction e o RGB Equalization, ok? O resto eu trabalho com esse cara aqui. Simples, bem simples. Para rodar, executar, então tem em Actions, eu ia falar uma outra coisa, depois eu falo no final. Então, Actions, então primeiro eu vou fazer o Build. E aí ele vai rodar aqui, ele vai mostrar no template. Esse build que é onde ele está fazendo aqui justamente o link das imagens para dentro do novo diretório pré-processing. Então ele ia ter que sair fazendo cópia de todos esses arquivos. E aí, além de matar o HD, também ia ficar bem, bem pesado esse processo. Agora eu vou fazer de fato o processo do que? De rodar o script do Serial. Tá? Então vamos lá rodar com todos os parâmetros que a gente rodou. Esse processo aqui, quando terminar, eu volto aqui com vocês, vou acelerar o vídeo. Bom, ele terminou aqui o processo, tá? A execução total dele
foi de 2 minutos e 14 segundos, tá? É uma execução até... Eu não lembro quanto que foi a do rodando do script, mas acho que foi bem próximo disso. Ele já, como eu disse, ele trabalha com o Serial, então ele já até abre o Serial aqui, então a gente já consegue ver, inclusive, a imagem, tá? Olhando aqui, igual, né? Enfim, por isso que você tem que ter o Serial. Então, deixa eu só fechar. Ele, dentro desse pré-processing, ele coloca o arquivo. Então, dentro aqui, ele cria esse arquivo. E aqui a primeira questão bem interessante. Olha o tamanho do arquivo. Nos outros, ele estava gerando 216 megas. Aqui, ele gera 105 megas. A metade. E aí, quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei... O que está acontecendo? Será que ele perdeu qualidade? Porque a metade do tamanho realmente é grande, né? Mas, novamente, quando eu coloco lado a lado, eu vou mostrar aqui no final, para mim, mesma coisa, tá? E só para finalizar o processo aqui, ele também você pode vir e deletar todos os arquivos intermediários. Ele vai deletar todo aquele... No caso aqui são links simbólicos, tá? Quase não tem espaço. Mas ele vai limpar tudo, ok? Então aqui eu mostrei todo esse processo. Prós e contras desse daqui, tá? Primeira questão dos prós. O que eu entendo do Cyrillic, quando for pensar em uma sessão, ou seja, um dia de captura, eu diria ele tá entre o intermediário do rodar por script do manual. Por quê? Porque ele não exige que você precise de ter todos os arquivos, né, que o script exige, mas também ele te dá uma interface legal e roda de forma automática depois que você coloca os scripts e seleciona os parâmetros, que o modo manual não permite. O modo manual você tem que ir um em cada tá? Então eu vejo ele nesse meio termo, né? Então, como os prós, ele tem uma interface bem simples. Ele não exige todos os arquivos, tá? Como o script exige. E ele executa ali, continua executando todos os processos do Serial, com uma vantagem que gera um arquivo menor, né? Como contras, aí é o contras na minha opinião. Ele exige o Windows, então para eu vir trabalhar nele eu tenho que fechar a minha sessão que eu trabalho com o Mac e abrir ali via Remote Desktop Windows. E a outra parte aqui também que eu falo dele é a questão dos arquivos. Já que eu tenho todos os arquivos, fazer todo esse processo de abrir Remote Desktop, abrir o arquivo, etc. Cara, se eu tenho todos os arquivos, eu já rodo via script lá que eu vou, entre aspas, economizar tempo, ok? Então, Jair, significa que você não usa ele? Sim, eu uso, é o que eu mais uso, mas para trabalhar com várias sessões. Dificilmente eu faço uma captura só em uma noite, né? A DSLR, você tem um Signal to Noise bem baixo, eu sempre faço capturas aí no mínimo de 5, 6 horas, tá? Então, esse caso aqui, para essa nebulosa, quando eu fiz o cálculo, ele deu no mínimo 12 horas, então eu separei em 5 dias e eu uso bastante ele. Não vou tocar no tema agora sobre multisessão dele, mas vocês conseguiram ver como ele é bastante fácil de trabalhar, ok? Vamos agora só fazer o comparativo de todas as versões. Bom, chegamos aqui na comparação final. Eu não fiz nenhum tratamento, eu simplesmente abri cada uma das imagens ali no Serial, deixei o auto stretch normal ali pra gente fazer a comparação. Novamente, para os meus olhos, todos iguais. O manual, vamos começar aqui com o manual e o script. Para mim já era esperado, ambos ali têm o mesmo tamanho, tá? Agora o que chama atenção é justamente do Cyrillic e com o script, que o Cyrillic lembra que ele tem um tamanho reduzido. E assim, olhando, tá, essas imagens têm que ser trabalhadas, background extraction, color calibration, etc. Mas sinceramente, para mim, são iguais. Tá?
Ou seja, qualquer um dos processos que a gente utilizar vai ter um resultado similar, se não igual. Ok, gente? Então, assim, obrigado, né, por assistir, quem está assistindo até agora. Se você gostou, deixa um like. Se você tem alguma dúvida ou principalmente melhorar o processo que eu mostrei para vocês, se vocês tiverem algum processo diferente, deixa os comentários aí. Quem sabe um próximo vídeo eu falo sobre trabalhar com múltiplas sessões, né, ou várias noites dentro do Cyrillic. Círio/Cyrillic, ok? Abraço e clear skies pra gente.